Mandado de segurança contra o juiz de direito da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Ninguém está acima da lei. Decisão do dia 30 de setembro de 2022. Salve, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. No vídeo de hoje eu trago para vocês o mandado de segurança contra o juiz Fernando Viana, juiz da 7ª Vara Empresarial, que está tratando da recuperação judicial de Oi BR-3. Decisão do dia 30 de setembro de 2022. E o mais importante, meus amigos, o pessoal está eufórico porque as petições pendentes foram limpas. Temos apenas duas. Essa do dia 5/8 trata-se da documentação apresentada pelo administrador judicial. Como podemos ver, hoje, 1º de outubro de 2022, temos apenas duas petições pendentes, onde essa aqui, 5/8 de 2022, é documento que será apresentado pelo administrador judicial, ao qual ele vai informar se os credores aceitaram ou já receberam determinados valores. Não sei o motivo ainda do juiz não ter apreciado esse protocolo. Porém, como eu já falei para os amigos, limpou bastante. Quando zerar isso aqui, é sinal verde. Sem enrolação, meus amigos, vamos direto ao assunto. Decisão do dia 30 de setembro de 2022. Agravo de instrumento. Agravantes, Oi S.A. em recuperação judicial, Portugal Telecom Internacional. Vamos direto. Agravada. Somatas Indústrias e Comércio. Relator desembargador Augusto Alves Moreira Júnior. Decisão. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o item 9 da decisão proferida pelo juízo de direito da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, as folhas 576.976/576.980 dos autos originários, que foi complementada pela decisão de folhas 577.948/577.951, item 5, nos seguintes termos, respectivamente. 9. Folhas 576.174/175. Petição Somantas Indústrias e Comércio de Absorvente Oleofílicos Limitada. Dos documentos apresentados, é possível verificar que o pedido que gerou o crédito em favor da requerente deriva de ato ilícito cometido no ano de 2014, o que, segundo a luz da tese firmada no tema repetitivo 1051 do STJ, torna este crédito como de natureza concursal. Isso aqui é uma situação que eu já falei em diversos vídeos. Tá rolando muitas questões sobre essa questão aí de concursalidade e extraconcursal. Então, posto isso, indefiro o pedido formulado, pois a credora deve se habilitar prioritariamente de forma administrativa, através do site da recuperação judicial, formulário digital credores, ou aguardar o fim da recuperação judicial para executar seu título. Folhas 577.698/711, petição Oi, item 6, de folhas 576.976/980, ciente dos esclarecimentos prestados com relação aos créditos detidos pelos credores. O item 9, as folhas 576.976/576.980, previsto no artigo 1022 do CPC, os embargantes de declaração podem ser interpostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Não assiste razão às embargantes, visto que a decisão alvejada não contém qualquer omissão a ser sanada. A decisão embargada, ao reconhecer a concursalidade do crédito apresentado, apenas explicou à credora as alternativas que esta possui para a satisfação do crédito, diante do estado de recuperação judicial conferido às devedoras. No entanto, a modulação que se pretende seja íquida no decisum por meio dos presentes embargos deriva de posicionamento jurisprudencial que está sendo consolidado no Tribunal da Cidadania e sua aplicação.
Caso a credora opte por continuar com a execução do seu título após o encerramento da recuperação judicial, deverá ser conhecida e apreciada pelo próprio juízo da execução, o qual será o competente para apreciar toda e qualquer questão a ser discutida na fase de cumprimento de sentença, não cabendo assim a este juízo conhecer sobre questão sobre a qual não seria competente. Isso posto, conheço dos embargos, porém nego-lhes provimento. E seguimos a Oi batendo em todo mundo, né, pessoal? Apenas a cotação caindo. Fora isso, o resto, ninguém consegue derrubar a Oi. Ofício juízo de primeiro grau para a ciência da interposição do presente recurso e para que preste as informações cabíveis, bem como comunique eventual exercício do juízo de retratação. 2. Intime-se a empresa agravada para apresentar contrarrazões recursais nos termos do artigo 1019, inciso 2 do Código de Processo Civil. 3. Intime-se o administrador judicial para pronunciamento no prazo de 15 dias úteis. E 4. Após o cumprimento ou o decurso do prazo das providências acima destacadas, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 1019, inciso 3 do Código de Processo Civil. Finalmente, voltem conclusos para julgamento. Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2022. Augusto Alves Moreira Júnior, desembargador relator. E agora, meus amigos, vamos para o mandado de segurança contra o juiz da recuperação judicial. Essa novela da Oi vai deixar de ser novela e vai virar uma série. Netflix, estamos aí, hein? Mandado de segurança. Impetrante, Anderson, impetrado, juízo de direito da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Relatora, desembargadora Mônica Maria Costa. Mandado de segurança, inadequação da via eleita. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente omissivo praticado pelo juiz da 7ª Vara Empresarial. Meus amigos, só para destacar aqui para vocês, esse mandado de segurança, ele é diferente. Como a gente pode ver, os embargos de declaração podem ser interpostos contra qualquer decisão judicial. Algumas situações, né, esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição, suprir a omissão. Coisas que, vamos dizer assim, seria um erro humano. Na situação do mandado de segurança, trata-se de um termo que é muito praticado hoje em dia, né? Corrupção. Então, caso o juiz esteja cometendo um ato ilícito, aí a pessoa entra com um mandado de segurança. Só que tem umas vias de regras que não é simplesmente chegar lá e aplicar, tá? Então, seguindo, o qual não teria apreciado a habilitação de crédito apresentado pelo impetrante no processo de recuperação judicial do grupo Oi. 2. A Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso 69, estabelece que conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de poder jurídico no exercício de atribuições do poder público. 3. Somente conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, no amparo por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, na forma do artigo 1º da Lei nº 12.016 de 2009. 4. Ainda com fulcro no diploma legal mencionado, a inicial será desde logo indeferida por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrer o prazo legal para a impetração. 5º. No caso em concreto, o impetrante, sob alegações infundadas e não comprovadas, afirma que a autoridade impetrada vem quedando-se omissa quanto à prestação jurisdicional invocada,
Contudo, inexistente qualquer elemento probatório que aponte que o juízo venha agindo em desconformidade com a lei ou com abuso de poder, causando assim agravo ao jurisdicionado. Não se perde de vista que as habilitações de crédito retardatórias apresentadas são relacionadas por intermédio de incidente distribuído por dependência ou processo de recuperação judicial. Ademais, compulsando os autos da recuperação judicial, observa-se que o juízo empresarial se manifestou expressamente acerca do pedido formulado, determinando que o credor procedesse com a devida habilitação de crédito por meio de procedimento autônomo distribuído por dependência a estes autos principais. Antes, porém, com observância nos princípios da eficiência e eficácia, devem os credores prioritariamente buscar habilitação pela via administrativa junto ao site Formulário Digital para Credores. Desse modo, não há prova de que o impetrante tenha atendido à determinação judicial e, após devidamente autuada a habilitação de crédito por meio de procedimento autônomo distribuído por dependência aos autos principais, tenha o impetrado deixado de apreciá-la. Bem de ver que os credores não assumem posição de parte no processo de recuperação judicial, ainda que representados por advogados. A Lei nº 11.101 de 2005 prevê como regra que a certificação dos interessados durante a fase preliminar da recuperação judicial se dê por intermédio da publicação de editais, procedendo-se somente à intimação em nome da parte e de seus advogados nas habilitações e impugnações de crédito, os quais se constituem incidentes autônomos e integram a fase contenciosa judicial. Portanto, não há que se falar em ausência de intimação do patrono do impetrado para a prática de atos na recuperação judicial. Ademais, de certo que eventual insurgência contra a providência judicial determinada era passível de recurso na forma do artigo 1015, parágrafo único do CPC. Artigo 5º, inciso 2º da Lei nº 12.016, 2009, veda a concessão de mandado de segurança quando se trata de decisão judicial da qual cabia recurso com efeito suspensivo. Inadmissibilidade do manejo como substituto do meio processual adequado a demonstrar a irresignação do impetrante. Enunciado da súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Por todos os ângulos, patente a ausência do interesse de agir na sua vertente de adequação da via eleita, em deferimento da inicial com a extinção do mandato de segurança sem julgamento do mérito. E vamos à decisão, meus amigos. Cuide-se de mandado de segurança impetrado por Anderson contra ato supostamente omissivo praticado pelo juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Sustenta que, em 6/10/2021, apresentou habilitação de crédito protocolo número 202117140493 nos autos do processo de recuperação judicial do Grupo Oi, a qual não teria sido apreciada por aquele juízo. Pontua que, desde data do efetivo protocolo, não recebe intimações sobre o andamento processual do referido processo. Pede a concessão da ordem a fim de que seja apreciado o pedido de habilitação ao crédito do impetrante nos autos. Esse aqui é o número do processo, 0203-711-65-2016-819-1000 contra. É o relatório. A hipótese de inadequação de via eleita. Bom, essa parte aqui eu já trouxe para vocês. Cuide-se de mandado de segurança, não vamos ficar repetindo, apesar que tudo isso é trazido dentro do processo. No caso em concreto, o impetrante, sob alegações infundadas e não comprovadas, afirma que a autoridade impetrada vem quedando-se omissa quanto à prestação jurisdicional invocada. Pessoal, isso aqui é aquilo que estava grifado, que eu já li para vocês.
E aí, pessoal, ele traz aqui a petição do Anderson, nos termos do item 1 da decisão, as folhas, apreciação, ao informado do protocolo, foi determinado que o credor procedesse com a devida habilitação de crédito por meio de procedimento autônomo. Isso aqui é a resposta do juiz à petição dele. Desse modo, não há prova de que o impetrante tenha atendido a determinação judicial e, após devidamente autuada a habilitação de crédito por meio de procedimento autônomo distribuído por dependência aos autos principais, tenha o impetrado deixado de apreciá-la. Inadmissível é o mandado de segurança com substitutivo do recurso próprio, pois por ele não se reforma a decisão impugnada. Aqui é trazido súmula 267, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Então, como a gente pode ver, o camarada meio que se precipitou. Existia outros meios que poderia alcançar esse objetivo sem fazer o mandado de segurança. Consoante assentado pela primeira turma do STJ no regime da Lei 12.016 de 2009, substituem os óbices que sustentam a orientação das súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança não pode ser transformado em alternativa recursal, como substitutivo do recurso próprio, e não é cabível contra a decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. E mesmo quando impetrado contra a decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio no prazo legal. Também não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial já transitada em julgado, porque admiti-lo seria transformá-lo em ação rescisória. Diante dessas considerações por todos os ângulos, verifica-se a ausência do interesse de agir na sua vertente de adequação da via eleita. Face ao exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, como fundamento nos artigos, e o camarada quebrou a cara. Bom, sem condenação em honorários, custas, deficiência pessoal Ministério Público, Rio de Janeiro, Mônica Maria Costa, desembargadora relatora. Pessoal, essas são as informações de hoje. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Curte, comenta e compartilha e até a próxima.